Olá pessoal, a paz do Senhor, Deus abençoe. Estamos aqui com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Esse é o nome do nosso programa, que já fala aí tudo, né? Jesus, a palavra que te liberta. Jamais você vai se libertar de uma coisa que você não vê, não conhece. Então se você está aprisionado em alguma coisa, você tem que conhecer a maneira de escapar. E no caso aqui, espiritualmente falando, é uma prisão de que você não vê. Você não consegue nem enxergar que está preso. Você vai enxergar quando você verdadeiramente se converter, você se interessar por isso, você conhecer. Então, pelo conhecimento, você se liberta. Então, Jesus, ele fez todas as coisas por nós, né? E que tem o poder, ele tem as riquezas na sua mão para pagar nossas dívidas, somente o Senhor. Então, a carta que é contrária a nós, nas suas ordenanças, ela de alguma maneira nos é contrária. Então Jesus tirou do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, somente nele tem a libertação. Quando nós vamos ver isso, é na palavra, né? Tem como você ser liberto se não for pela palavra. Se faz necessário você se interessar por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque mentira, ela não te dá segurança, ela não te dá certeza. Mentira sempre é um laço, é um engano, é uma fantasia, é uma coisa que não tem resultado, né? Mentira não tem responsabilidade, mentira se conta como quer, do tamanho que quiser e da maneira que quiser. Porque no final não tem cobrança mesmo. No final não tem edificação. No final não tem responsabilidade. Então o mentiroso, o ladrão, que é o diabo, ele veio, se não roubar, matar, destruir. Ele é o pai da mentira. E ele é para enganar. E ele se faz passar por uma coisa que ele não é. Ele quer te prometer as coisas que ele não pode dar, que ele não tem nada. Então ele se passa por Deus, por anjo de luz. O próprio Paulo fala na sua carta aos Coríntios, dizendo que ele se transforma no anjo de luz, para enganar. Então você é enganado quando você não conhece. Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, entende e compreende. Então veja, se você der ouvido mesmo, você se interessar por isso, você vai conhecer o Senhor. E aí você vai ver o poder que tem. Você vai ver aonde você está, a tua posição. E você vai lutar para sair dessa posição que está, de condenado para salvo. Se você não conseguir ver isso, você vai ficar na arapuca achando que está solto, está livre. É o pior engano de um homem achar que tudo vai bem, tudo está certo espiritualmente. Na verdade, nós temos que ser pobres nesse sentido. Pobres de espírito, por Jesus falou, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados. Quando Jesus diz essa palavra, ele está dizendo: é salvo, é libertado, Deus está com ele. É isso aí. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, todos que é pobre,
Ele luta para sair da pobreza, no sentido de desprovido de alguma coisa que precisa sair daquela situação. Você vai para a escola porque você não sabe, porque se você soubesse não ia estudar. Aí você trabalha porque você não tem dinheiro, né? Você quer mais, ainda que tenha, mas existe uma responsabilidade, um dever teu de trabalhar, e você se sente responsável por isso e você vai trabalhar. Então nem toda hora você está querendo, mas você entende que precisa. Então por isso você trabalha. Então você, da mesma forma, só se salva se lutar por isso. Se você achar que está salvo já, você nunca vai se salvar. Não. Então, você achar que Deus é contigo e que tudo, não sei o que lá, ainda que você seja um crente, confessou o nome do Senhor, batizado nas águas, e até com o Espírito Santo. Mas se você não correr atrás disso para manter isso, você perderá. Porque não tem como se manter sem se alimentar do pão da vida. Da mesma forma que você trabalha para sustentar o teu pão de cada dia, o vestimento, a tua vida, sustentar aí as tuas mordomias, vamos dizer assim, você precisa também, no lado espiritual, correr atrás todos os dias para que esse poder do Senhor esteja contigo. As pessoas se enganam muito nesse sentido de achar que Deus é com ele sem ser. Então, o João Batista, ele fala a respeito disso aí, me parece que é Mateus capítulo 3, o versículo que eu estou em dúvida, mas que é o 9. Que ele diz: não presumais de vós mesmo, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Então não posso tirar uma ideia de mim mesmo que está tudo certo. Eu preciso correr atrás de conhecer o Senhor sempre. Sempre buscando conhecimento nesse sentido. Um conhecimento que me traz um poder junto. Você vê que quando você estuda, você consegue aprender, e com esse estudo, se você verdadeiramente aprender, você consegue ganhar dinheiro, né? Você consegue ganhar melhor. Quanto mais você estuda uma profissão, se você se capacita numa profissão, você passa a ganhar mais dinheiro. Então, da mesma forma, aqui na Bíblia, quanto mais você se torna filho, quanto mais você se aproxima de Jesus, no sentido de mudança, de adaptação à palavra, se adaptar a tua vida à palavra, não é a palavra a tua vida. Também, mas no sentido, a palavra não vai se adaptar. Ou seja, ele precisava de mudança, é você que precisa mudar para se adaptar. A palavra está lá, tudo pronto, tudo certo. O reino do céu está na terra, para que você busque isso. Quanto mais eu pareço com o rei, mais eu estou garantido essa vaga, essa herança nesse reino. Então é você que corre atrás, né? Então nós vamos ler aqui uma palavra que encontramos aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E o versículo 33. Aí nós vamos discorrer aqui uns versículos até o 37, que fala aqui
a árvore e os seus frutos, né? Então, não tem como você conhecer uma árvore sem conhecer, ou seja, conhecer um fruto sem conhecer a árvore e vice-versa. Então, veja aqui Jesus dizendo aqui, Mateus 12, 33, ou se dizeis, a árvore é boa e o seu fruto é bom. Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, às vezes até a gente se confunde um pouco mesmo com as aves, né? Assim que você diz isso aí, o que é mesmo. Que até parece uma com a outra, né? Um pé de limão com um pé de laranja, vamos dizer assim. Principalmente esse limão Tahiti, né? Aí você diz, isso é uma laranjeira? Não, é limão. Então, mas quando você pega o fruto, você vai ver se é limão ou é laranja. Então, principalmente outras características de outras aves, de outros frutos, você faz essa comparação, ou seja, você descobre, você facilmente sabe o que é isso aí. Agora, para mim descobrir o reino do céu, para mim saber o que é do reino e o que não é do reino. Eu garanto que quando alguém vai fazer uma faculdade com respeito a uma profissão, ele, se for ensinar outra profissão, ele vai reclamar. Ele tem que conhecer daquilo lá. Não, estou estudando para médico. Aí vai ensinar construção civil. Então, não, eu quero aprender, eu vim para cá para aprender ser um médico. É receitar as pessoas, consultar as pessoas, operar as pessoas, conhecer sobre as doenças, como tratar. Então, nós vamos trabalhar em cima disso aqui, né? Não podemos mudar de assunto. Então, eu vou adquirir conhecimento daquilo. De como se faz medicina, como se pode tratar as doenças de uma pessoa. Estudar o corpo humano, é isso aí. Então eu acho assim, da mesma forma, eu preciso saber esse mundo espiritual que rege a minha vida, que eu estou dependente totalmente desse mundo espiritual. Eu sou um devedor, que se eu não fizer nada, eu vou para o inferno. Eu preciso entender isso aqui. E não é uma brincadeirinha, uma conversinha fiada, não, irmão. Isso é muito sério. Se eu não fizer coisa nenhuma, ou fizer errado, porque uma pessoa me ensinou, não, é assim, rapaz. Eu acho que é assim. Não pode, você não pode subir numa escada que as pessoas dizem assim, diz, rapaz, é segura. Ou você mesmo pensa que está segura. Aí as pessoas garantem para ti, mas você olha e você vê falha. E outros dizem assim, não é seguro. Toma cuidado. Não é seguro esse negócio, pode cair de lá. Porque tem uma falha aqui. Então você tem que vigiar, irmão. Porque se você tem segurança, tem cuidado com a tua vida natural, agora tu imagina com a espiritual. Que significa vida eterna. Eu preciso olhar, vigiar e orar. Para quê? Para mim não errar. Não entrar em tentação. O que é entrar em tentação? É entrar nas más conversações, nos maus ensinos. Entrar no conselho errado.
no conselho do diabo. Quando a gente fala coisa errada, irmão, principalmente na palavra de Deus, heresias, aí pode ficar certo, é da parte maligna. Você já é um condenado, todos nós, toda criatura de Deus, é uma criatura, é filho de homem, não filho de Deus. Então você precisa mudar esse quadro. Tem que mudar isso aí. Para filho, para herdeiro, para cidadão do reino. Você precisa conhecer o Senhor. O Salvador, o único e suficiente Salvador. Você precisa conhecer como é que faz para seguir o Senhor, olhando para Ele, autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Palavra. Então você tem que se interessar nisso. Não é uma questão de você, não é porque o problema meu, você pode dizer assim, o problema meu é que eu não sei ler direito, não estudei, não existe isso. Para Deus não tem esse negócio aí não. Quando você quer, você tem. E olha, que quem mais é dado, mais é cobrado. O que quer dizer isso? Se você não tem estudo, a tua mente é mais fechadinha, não está aberta totalmente para conhecer as coisas, as letras, você é mais rude, vamos dizer assim, então Deus te ensina da maneira dele. Não tem como você não aprender com Deus. Não existe esse negócio de sabedoria, não. Para Deus, não, porque eu tenho um diploma aí. Pelo contrário, fica mais difícil. Porque você vai conhecer, vai se apoiar, se firmar, confiar nesses conhecimentos físico, carnal, mundano. E com isso fica mais difícil de você conhecer o Senhor. Então tem que ser transformado, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, miserável homem que eu sou. Pelo conhecimento, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, veja aí que isso existe em ti. Esse miserável homem. Que existe uma lei do pecado em ti. E que você precisa combater com a lei do conhecimento. A lei que você vai buscar para conhecer o Senhor. O que é conhecer o Senhor? Conhecer a palavra. Porque é a palavra que vai te dar segurança. Você vai se firmar na palavra. Quando você vê um grande exemplo de uma tentação, não entrar em tentação, não entrar no engano, na arapuca, no erro, num mau conselho, numa heresia. Você vê o maior exemplo é com o próprio Jesus. Quando o diabo usou a própria Bíblia para enganar ele. Para dar uma tapeada, para ele sair da obediência à palavra, a obediência ao Senhor. E ele disse, também está escrito, ele usou. Não. Até que do jeito que o diabo estava dizendo, estava até certo. Mas a ocasião que estava errada. Então você não pode... Não, sou crente, mas eu sou assim, assado, cozido, eu arrebento, eu pulo. Não, não é nada. As ordens, embora você conheça uma casa, conheço tudo, os apartamentos, os lugares, as torneiras, tudo, o banheiro. Mas quem dá a ordem nessa casa é o dono. Então você precisa meditar nisso. Ainda que eu conheça a palavra,
Mas eu tenho que obedecer o dono da palavra. Porque nem toda hora eu posso usar essa palavra. E principalmente quando se trata de um benefício próprio. Não posso usar a palavra para me vingar de uma pessoa. Pelo contrário, para mim, por que Paulo diz que não devemos lutar contra carne e sangue? É exatamente você ir de encontro à pessoa. Quando a pessoa vem contra você, você tem que entender que é o diabo que está nela. Se não é você, né, que está contra a pessoa, né? Aí o diabo está em ti. Então veja, quem é que está errado? O errado é o que está, o inimigo. Então, porque eu estou certo, eu não posso usar a palavra de Deus para... É claro que isso até na Bíblia aconteceu, né? Mas não é bem assim. É se Deus mandar. Então veja que você tem que lutar contra o inimigo. Por que Jesus, o apóstolo Paulo, tudo ensina de nós orar pelos nossos inimigos? Exatamente por isso. Para que o inimigo saia dele lá e ele se torne amigo, ele consiga ver que eu estou certo. É isso aí. Então quem faz ele cegar e vir para cima de mim é o inimigo. Ele mesmo é errado, você pode ver o que eu vou falar aqui. Eu acho que acontece com você também, porque comigo acontece muito. De eu ir dizer uma coisa que é real, é clara para uma pessoa de uma maneira, olha assim, assim, tá certo aqui, e a pessoa dizer que tá errado. Está bloqueada a sua mente, ele não consegue ver que está certo. Eu sei que existe gente ruim mesmo, que ele faz isso porque quer, ele já se revoltou contra Deus mesmo, contra o que é certo. Porque tem gente assim, que ele chega um ponto aí que ele vê que está errado, mas ele acha bom fazer errado. Tem gente que até trabalha um pouco a mais para fazer errado onde o certo está mais fácil de fazer. Tem gente que é maldoso mesmo, né? Ele já se entrega mesmo pro cão mesmo de vez. Agora, muitas vezes não, irmão. Muitas vezes a pessoa não está vendo, ele não está conseguindo. Uma prova disso é a oração de Jesus por aqueles homens, aqueles soldados que estavam batendo nele, levando para a cruz no Calvário. Ele diz: perdoa, Senhor. Pai do céu, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabia mesmo. Então veja aí que se faz necessário esse conhecimento. Quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, é um versículo que nós falamos muito, todo pregador fala, eu acho que eu falo quase todo o programa, mas o que é bom é para ser falado mesmo. Frutos bons, palavras boas, conselhos bons, é para ser falado todos os dias, é para ser repetido. Até Salomão diz para a gente atar o pescoço, né? Colocar no meio dos teus olhos ou no pescoço para tu ficar vendo. Deus é bom, claro. Então coisas boas é para estar ali. Então veja que ele diz no Romanos 12, primeiro, que eu quero falar o 2, mas é bom falar no versículo primeiro, que ele faz uma intercessão, assim, um apelo para os romanos, né? Dizendo aos irmãos que estavam em Roma, não entender o contrário, não. Então ele está escrevendo para os crentes, para os judeus, que era crente e tal, que acreditava no Senhor, que estava em Roma. Então ele disse: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, eu peço para vocês, irmãos, pelo amor de Deus. É isso aí que ele está dizendo. Então ele prossegue o mesmo versículo primeiro. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto
racional. Então tem uma maneira de você cultuar a Deus. É isso que ele estava pedindo para os irmãos, para eles se apresentar em sacrifício. Ou seja, não é uma maneira, vou para o culto, mas eu vou cultuar como eu quero. Eu vou fazer assim, vou fazer dessa forma. Não, sempre buscando o conhecimento de Deus, sempre buscando a revelação, a vontade de Deus nas nossas vidas em todo sentido. O crente, ele não pode andar do jeito que ele quer, não. Ele tem que negar-se a si mesmo. E muitas vezes uma coisa até está certa, corretíssima. Mas Jesus diz, não faz. Olha, ele nos prova para ver se somos obedientes. E quando você é obediente, você é aprovado, é coroado. A Bíblia diz isso aí bem claro. E você sabe que pode até acontecer, esse sistema está mais difícil, mas sempre você provava um filho teu, vou ver se esse menino obedece mesmo. Aquele que é mais obediente, você ama mais, no sentido de recompensar melhor, né? Porque do mesmo jeito um empregado, né? Se essa pessoa é obediente sim, faz tudo direitinho, então ele tem uma recompensa ali. Não, vou classificar esse menino porque ele é obediente, né? Procura fazer as coisas certas. Com Deus é a mesma coisa. Então me apresentar em sacrifício. O que é sacrifício? É muitas vezes fazer o que eu não quero fazer. Exatamente é uma maneira que Deus está dizendo. O Senhor Jesus está falando para mim fazer, não é como eu quero. Sacrifício vivo, não é um sacrifício. Por que ele disse vivo? Porque sacrificava os animais no Velho Testamento, os judeus, para reparar os pecados dos judeus, né? Então não é se matar, apresentar em sacrifício degolado. Não, vivo. Aí ele diz santo, separado. E agradável a Deus, da maneira que agrada a Deus. Então, vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Aí ele entra no versículo 2, que é exatamente aonde eu quero falar, que ele diz que não vos conformeis com este mundo. O que é conformar, irmão? É você achar que a tua vida é isso aqui. Se conformar que eu vou viver minha vida, procurar viver da melhor maneira possível, lutar aí, trabalhar, e às vezes vamos falar até de pessoas honestas, pessoas boas, justas, sentido humano, um Cornélio da vida, da Bíblia, né? Direitinho. E aí, quando morrer, a gente vê o que faz aí. Estou conformado com a vida aqui. A minha esperança está aqui na vida. Eu vou vivendo, quando eu vou ficando mais velho, eu vou perdendo essa esperança. Então, estou conformado com este mundo. Eu não estou buscando o mundo vindouro, o reino do céu. Eu estou conformado. Então, quando eu me conformo, eu não me interesso por outra coisa. Quando eu me conformo, eu procuro aquilo lá mesmo. Não, vou ficar aqui mesmo. Está conformado, tá bom. Não, aqui está tudo certo. Eu não posso me conformar com isso. Não vos conformeis com este mundo. Aí ele prossegue. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, transformai-vos pela renovação. Ou seja, um renovo, é uma coisa diferente, é novo. É uma maneira de viver nova, diferente. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, transformai-vos, para mim me transformar, pela renovação
do outro entendimento que eu estou tendo da Bíblia, da palavra de Deus. Não é um entendimento humano, conselho de pessoa, uma vivência humana. Não, a vivência é evangélica, do Evangelho. Então você transformado por essa, você é transformado por esse novo entendimento. Aí ele prossegue ainda, no mesmo versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só vou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu buscar, se eu me transformar. Se esse entendimento, ou seja, eu posso dizer aqui alguma coisa a respeito disso, você até tem vontade, não é uma inveja. Inveja é você querer tomar dos outros para ti, mas tem uma pessoa que você se espelha nela, um médico, bom, o médico, e você diz, eu quero ser um médico desse jeito aí. Aí você vai lutar por isso, irmão. Para você ser transformado, porque você não é, você vai ter que ser. Aí você vai renovando. Ah, rapaz, não é que agora eu estou meio parecido já com ele? Aí você vai, daqui a pouco você diz, se encontra com ele, rapaz, nós estamos no mesmo patamar. Ele até vai te elogiar, poxa, rapaz, tu chegou um grau aí, na medida, que tu sabe tudo. Então, da mesma coisa com Deus, irmão. Não posso me conformar com este mundo, mas me transformar pela renovação no meu entendimento na palavra, para que eu experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para comigo. Não é fulano, os outros também, mas isso tem que ser particular, meu. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é comigo. Deus tem coisas grandes para mim, para todos. Isso igual. Porque a graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Então veja, trazendo salvação a todos. Todo mundo está lá. Agora eu quero isso. Então eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a minha vida. Eu preciso experimentar isso. Mas se eu me transformar, não é ele. Ele não vai se transformar em nada. Ele é ele. Então a palavra que vai me dizer isso. Então aqui, como disse esse versículo aqui, Mateus capítulo 12, o versículo 13, ou dizeis o quê? Que a ave é boa e o seu fruto bom. Ou dizeis que a ave é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizeis boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Está entendendo, irmão? Não tem como eu buscar só nos homens. E olha, já falei, mas vou falar de novo. Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você é acostumado a andar numa coisa boa, fazendo o que é meio que é certo. Aí quando você pega uns maus conselhos, você quebra isso aí. Você passa a andar no outro caminho, o caminho do mal. Corrompeu. Então, raça de víboras, raça de cobra. Jesus falou. Raça de demônios. É isso aí. Por que Jesus falou essas coisas aqui?
Porque ele pregando aqui, disseram para ele que ele estava expulsando. Não é que disseram, mas começaram a pensar, e Jesus leu o pensamento, dizendo que ele estava expulsando demônio pelo espírito de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus disse: se eu expulso demônio com o espírito do diabo, por quem os vossos filhos expulsam? Então veja aí que é por isso que Jesus falou aqui, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? A pergunta. Pois do que em abundância há em abundância no coração, disso fala a boca. Então veja que é externado aquilo que você tem dentro no coração. Então, assim também, por essas palavras, você vai saber quem é essas pessoas. Aí ele diz aqui, no 35, o homem bom tira das boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Tem como tu ser as duas coisas. Então, quando você tem maldade, e maldade aqui, irmão, basta não crer na palavra. Então você não vai ser a favor da palavra de Deus, a favor de um crente, se você não é crente, se você não quer ser crente. Você aborrece isso aí, pois mexe contigo, diz que você está errado. E a coisa pior que tem para o ser humano é ele ser acusado. É ele se achar de uma maneira errada sem poder dizer nada. Então ele esperneia mesmo, ele procura te perseguir para tu não dizer aquilo lá. Ele não vai conviver contigo. Né? Então, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tem que dar conta desse negócio aí. É claro que existe o arrependimento. A gente tem que entender que qualquer crime, qualquer coisa é perdoado por Deus. Se você se arrepender. Mas se não tiver arrependimento, vai para o inferno. Então preciso verdadeiramente lutar para mim ser uma pessoa que dou frutos bons. Como diz no Salmo 1. Em vez de eu andar no conselho dos ímpios, me deter no caminho dos pecadores e andar na roda dos escarnecedores, que é no versículo 1, aí diz no versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para quê? Para ter entendimento. Esse conhecimento do Senhor. Aí você vai conhecer que se você não fizer isso aí, você vai para o inferno mesmo. Vai dar conta no dia do juízo. Mas se fizer, você escapa. Aí você vê que no versículo 3, aí diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto bom. Dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, não anda dando fruto fora de tempo. O que é isso? É você querer fazer a coisa que Deus não quer. Sabe, sempre as coisas de Deus é imitada pelo diabo. E muitas vezes uma promessa que tu tem, uma vontade que você tem no coração de fazer uma coisa, o diabo antecipa isso aí. Mas o fruto de Deus é na hora certa, na estação própria. Ou seja, toda árvore tem um tempo dela dar fruto, ela não pode dar
Ela não vai dar na outra época. Ela dá na hora certa. Aí a folha não seca, né? Porque é isso, eu estou sempre verde, eu tenho vida eterna, alegre, alegria completa que vem da parte do Senhor. A folha não seca. Tudo que faz, prosperará, ou prospera. Então, tudo que eu faço não prejudica a minha alma. Agora, quando você vai ver, irmão, no versículo 4, aí muda tudo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Sumiu. Não é que sumiu, é porque você não vai ver ele. Vai ficar numa prisão eterna. Lá no céu não vai ter, meu filhinho, um baixinho que eu tinha assim. Não tem isso não, irmão. Você é igual aos anjos. Lá não tem anjo. Entende? É o mundo espiritual. Nós vamos receber um corpo glorificado e vamos ser igual aos anjos. Jesus falou. Então não vai ter casamento. Meus filhos, eu perdi meus filhos. Não. Então vai entender aí que se tiver algum lá, até que você talvez vai conhecer sim. Mas você não vai lembrar dos perdidos. Senão tu vai sofrer eternamente lá por causa do teu filho. Não existe isso não, esse sentimento aí. Então entenda, luta para você ir para lá, irmão. É porque senão vai para o inferno. Então diz no versículo 5, no Salmo 1, que o justo, ou seja, o ímpio, não subsistirá no juízo. E nem o pecador na congregação dos justos. Então, o mal nunca vai prevalecer. Se prevalecesse, a gente até largava de fazer o bem, né? Mas quem vence é o bem, irmão. Não adianta. É por isso que eu preciso aprender o que é mal. O que é árvore mal e árvore boa. Dá o fruto certo, bom, estação certa. Eu preciso aprender isso, buscar um entendimento para mim saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para comigo. Porque se eu não fizer isso, eu me agarro com o diabo. E o diabo está condenado e eu vou para onde ele vai. Isso é real. Tem outra coisa a dizer. Então, quando isso que se chama Deus, o Espírito de Deus está na minha vida, as palavras minhas são boas. Frutos bons que as pessoas comem e não adoecem. Então, por isso que Jesus falou essas coisas aqui. Esse 36, né? Mas eu vos digo que de toda palavra ansiosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O último versículo aqui, o 37. Porque por tuas palavras serás julgados. Ou seja, serás justificados. E por tuas palavras serás condenado. Então tem a justificação e tem a condenação. Então por essas palavras, porque não tem como tu ser crente e tu não falar de Deus. Não buscar esse conhecimento e ter a alegria de falar do Senhor. Então, da mesma forma, é quem não tem. Não fala. Fica com raiva até quando a gente fala. É claro que tem aquela palavra, o cara diz assim, da boca para fora, né? Mas aí tu não conhece a árvore pelo fruto. Tem gente aí que faz até uma pregação, um ímpio, em cima de um púlpito, faz uma pregação até, para ganhar voto muitas vezes, alguma coisa, para dar uma tapeada nas pessoas. E ele sai dali, vai atrás dele, vê as atitudes dele, os palavreados dele. Para onde ele vai andar? Se ele vai andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e andar na roda dos escarnecedores.
Vai lá, acompanha ele para te ver as obras dele, revela quem ele é. Porque as obras do crente revelam quem ele é. É porque você vai fazer conforme a Bíblia. E essas pessoas vão fazer conforme ele quer. Conforme o mundo, conforme a carnalidade. Então, irmão, é assim. Nós precisamos saber que porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, aquele que diz que tem o Senhor, que não tem, é pior. É melhor não dizer nada. Porque você está usando o nome de Deus em vão, o nome de Deus de maneira para tapear os outros. Aí quantas pessoas tem aí, né? Então tem gente aí também que sobe em cima do púlpito e fala de Deus. E às vezes nem frequenta muito culto, não. Mas ele é de Deus. Ele tem sinceridade, fala a verdade. Não anda na mentira. As atitudes são boas para ajudar. Verdadeira, coisas que edifica, que ajuda, porque o inimigo ele quer destruir. Você vê que nosso Brasil está cheio de laço para quem produz, para quem quer edificar, quem quer ajudar a produzir alimentos. Como é que uma coisa pode alguém proibir de alguém plantar, criar? Como? Isso é uma coisa que eu preciso. Isso aí toda a vida o ser humano precisava, desde Adão e Eva. Mas como é que pode? A terra foi feita para os homens lavrar a terra. Até mesmo antes de Adão pecar. Ó, para tu lavrar a terra aí, cuida disso aí, bota o nome dos animais aí. Quando ele pecou, ficou mais ruim, porque ele teve que se esforçar, mas do mesmo jeito. Tu vai lavrar a terra, ela não produzir espinho, agora vai produzir. O negócio vai ficar mais difícil, vai suar mesmo. Mas continua aí a terra para te lavrar. Então não é para você espiar, aí ficar caçando oxi para comer no mato igual macaco. Não, é para você plantar, criar boi, criar carneiro, criar peixe, para comer. Rapaz, é assim. Então que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo pela tua bondade e misericórdia. E Deus nos dá sabedoria para nós poder cultuar o Senhor de maneira que seja agradável ao Senhor, com razão, de maneira que o Senhor venha aprovar. E assim transformar a nossa vida, o nosso entendimento, para que eu possa experimentar a tua vontade para com a minha vida, para com as nossas vidas. Abençoa todos que nos assistem nesse momento. Meu Deus, quebra as algemas, quebra as correntes, meu Deus, que tem prendido a vida dessas pessoas, muitas vezes bloqueado a sua mente, opressão na mente, depressão, tristeza, e muitas vezes, meu Senhor, desânimo. Deus, o Senhor venha desfazer tudo isso. Abençoa, dá ânimo, alegria, prazer em te servir. Abençoa, dando saúde e prosperidade a cada um. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém.